E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Henry e hoje eu quero mostrar para vocês o MapScan. MapScan é esse gerenciador de mapas para o jogo Scan, específico para o jogo Scan, desenvolvido com a intenção de poder marcar pontos no mapa com maior detalhamento. Então já vou mostrar para vocês aqui que eu posso dar o zoom no mapa, zoom de até 32 vezes, que você pode fazer tanto apertando aqui pelos botões, quanto usando o scroll do mouse. Então eu já posso ver aqui que eu deixei um quadriciclo escondido nessa região e uma caixa escondida aqui nesse outro lugar. E você também vai poder exibir no mapa pontos que já estão pré-marcados, que já vem configurado no programa. Então, onde a gente tem construções aqui, então são lojas de alimento, garagem, oficinas, os bunkers, materiais de construção, plantações, a parte de eletricidade, que é uma novidade do jogo, que eu não sei exatamente como vai funcionar, mas a gente já deixou tudo marcado, os pontos de interesse, que são cidades, fazendas, presídio, onde tem spawn de veículo, fontes de água, você está lá no meio do mato, precisa de água, não sabe onde é a fonte mais próxima. Aqui a gente tem todas as marcações que nós já temos, inclusive você pode mandar novas marcações para a gente. E temos aqui outros pontos, como torres, cavernas, furadeira, torno. Tem muita coisa marcada, gente, mas muita coisa já marcada aqui no mapa. E aqui sobre o filtro, eu esqueci de dizer, mas o filtro é este botão aqui, tá? Aqui é o botãozinho de filtro. Você pode selecionar o que você quer. Então, por exemplo, se eu quiser somente cenoura, ele vai mostrar aqui, a cenoura não mostra de direito, milharal, ali ó, milharal, uva. Então, separado aqui por categorias, e cada categoria tem a sua subcategoria, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para fazer a configuração do programa é clicar aqui nessa engrenagem com a chave. Você primeiro vai selecionar aqui o idioma, o seu idioma. Por enquanto nós temos espanhol, inglês e português. Você clica no botão aplicar e ele vai colocar no idioma que você escolheu. Essa função aqui do cursor segue o jogador é para que quando você der a posição do jogador no mapa, o mapa já vai pular instantaneamente para ela. Você vai poder ver isso daqui a pouco. Aqui embaixo a configuração de tecla de atalho. Então, essa função aqui de atualização do mapa, você vai escolher um botão do seu teclado que não seja utilizado pelo jogo, de preferência. Um botão que quando você apertar, ele vai enviar para o jogo a sua coordenada. É como se fosse o Ctrl C. Ele vai dar o Ctrl C automático no jogo. Você pode dar Ctrl C também se quiser. E ele vai pegar essa coordenada, enviar para o jogo e marcar na tela. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro como configurar o botão. Vamos lá, você clica, ficou amarelo, indicando que ele está esperando um botão, e eu vou apertar o botão aqui do meu teclado que eu escolhi como atalho. Marquei, eu gosto de colocar aqui o tio, que fica num cantinho aqui superior do meu teclado, perto do S, que fica fácil de apertar. Então toda vez que eu apertar ele no jogo, o mapa vai me mostrar a coordenada, né, a posição onde que está o meu boneco. Então vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui nessa árvore, vou apertar o botão de atalho. Ele já marcou aqui, está marcado aqui com esse círculo. Aqui onde está a bolinha de centro, aqui, ó, o pontinho aqui no centro é a posição do jogador. Eu vou andar com ele aqui, vou mudar de posição. Já está ali. Inclusive aqui, tá vendo? Tem um quadriciclo aqui escondido. Vamos seguir para esse quadriciclo? Eu já vi aqui que ele está para sudoeste, né? Ele está para cá. Então, eu também faço aquelas marcações usando boneco de neve, bandeira. Mas depois que a gente acostuma, nem precisa mais. Olha lá, tá ali, ó, meu quadriciclo tá ali. Eu vou apertar o botão de atalho aqui, já apertei. Aqui, já estou em cima do quadriciclo. Aqui na frente tem uma caixa, a mesma coisa. Se eu seguir para o W aqui, que eu já vi ele no mapa que está para W a caixa, eu vou encontrar minha caixa aqui. Olha lá, tá lá na frente, já dá para ver o boneco lá na frente, certo?
Então você pode marcar os pontos no mapa, onde você esconde seu carro, onde você esconde a sua caixa. Você pode, por exemplo, aqui, ó, encontrei, olha lá, uma base ali na frente. Eu posso pegar aquela base, é uma base inimiga, eu visualizei essa base e eu quero marcar onde que é essa base. Eu vou me aproximar aqui, apertei o botão de atalho, tá aqui. Agora sim eu posso fazer a marcação da base. A marcação faço por aqui. Eu venho aqui em personalizado, eu posso cadastrar novas subcategorias se eu quiser aqui, tá? É só escrever aqui a nova que você quiser, um nome qualquer que você quiser. Clica aqui em adicionar, você pode adicionar uma nova categoria. Ou pode apagar essa categoria simplesmente clicando aqui, certo? Então no caso aqui eu quero marcar ali uma base inimiga que eu encontrei. Marquei aqui. Eu quero que ela apareça somente no servidor que eu tiver selecionado. Não quero que apareça para todos, né? Eu vou deixar todos aqui só para alimento, pontos que não que todo servidor tem, né, gente? E aqui vou selecionar aqui uma casinha. Cadê aqui? Aqui deve ter uma casinha aqui de inimigo. Quer ver? Aqui, ó. Uma casinha de inimigo aqui. Posso colocar aqui uma descrição. Base, média. Uma porta, por exemplo. Tá? Coloquei uma descrição aqui e mando salvar. Tá aqui, já indicou aqui no mapa a posição dessa base. E essa questão aqui do servidor, onde que você seleciona? É pela configuração aqui. Você seleciona qual o servidor que você está jogando. E se você quiser cadastrar um novo servidor, você vai digitar aqui o nome do novo servidor, vai fazer a busca no Battlemetrics por esse servidor, colocar o código dele aqui. Com esse código de servidor, o programa vai ter a capacidade de te exibir essa estatística, dizendo não só o IP, ó, você pode saber o IP aqui, o ranking do seu servidor e a quantidade de jogadores que tem no momento. Vamos fazer um cadastro rápido aqui de um servidor qualquer. Vamos aqui no Battlemetrics. Ele vai abrir para mim aqui a lista de todos os servidores. Eu vou escolher um servidor qualquer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Casa do Horror. House of Horror. Eu vou escolher esse servidor aqui. Vou clicar nele. Vou pegar esse código aqui. Copiei esse código. Colei aqui no programa. Dei o nome aqui para o servidor. Essa configuração de Dropbox você pode ignorar por enquanto, porque não está feito isso no programa ainda. Você já pode cadastrar sua conta clicando aqui, mas ainda não está operacional para o programa nessa versão. E você adiciona aqui esse novo servidor. Agora ele já é um servidor aqui da lista. Aqui você pode selecionar agora. E quando você clicar aqui nesse botão de informações, ele vai mostrar aqui a configuração do outro servidor que você cadastrou. E não só isso, quando você salva pontos no mapa, olha aqui, a marcação que a gente fez para o servidor Metamorfose já não aparece mais. Se eu trocar aqui para o servidor Metamorfose, já passa a aparecer a marcação daquele servidor. Então você pode fazer a filtragem aqui de marcações de acordo com o servidor que você estiver jogando. Mas uma coisa muito legal que tem aqui são os botões de salvamento rápido. O botão de salvamento rápido evita que você fique perdendo tempo aqui durante o jogo, preenchendo esse formulário aqui do que você quer marcar. Como é que vai funcionar isso daqui? Você está aqui no jogo e você está explorando em busca, né, de alguma coisa. De repente você encontra um cogumelo, um veículo, uma mochila, um loot, não sei. Opa, encontrei um veículo aqui. O que eu faço? Aperto o botão de atalho, clico aqui, ó, veículo, pronto. Já está a marcação ali do meu carrinho. Meu carrinho que eu encontrei está ali já na posição, marcado, fica fácil encontrar. Eu não precisei preencher todo esse formulário aqui só para poder marcar o ponto. Já tem um ponto pré-configurado aqui.
mas eu posso criar novos pontos pré-configurados. E como isso funciona? Basta você vir aqui na categoria personalizado. Você pode criar uma categoria nova, por exemplo. Vamos criar aqui uma categoria ovo, tá? Olha lá, ovo. Cria uma categoria aqui. Cliquei aqui no botão adicionar. Cliquei aqui no ovo. Achei um ovo. Na descrição aqui, essa é a descrição. Venho aqui, seleciono o ícone do ovo. Agora eu clico aqui nesse botão, atribuir a botão rápido, ficou amarelo, ele está esperando uma configuração. Aí eu escolho em qual botão que eu quero que o ovo seja o atalho. Cliquei aqui, pronto. Agora quando eu encontrar um ovo no jogo, vou voltar aqui para o jogo. Aí encontrei aqui um local, aqui por exemplo, aqui tem ovo. Apertei no botão de atalho, já estou aqui na posição, cliquei no ovo, tá ali. Opa, não apareceu. Por que não aparece? Porque quando a gente cria uma categoria nova, a gente tem que habilitar ela aqui. Então, eu estou aqui em personalizado, tenho que habilitar a categoria ovo. Habilitei, tá ali o ovo. E essa daqui é uma das maneiras mais práticas de fazer uma marcação no mapa, tá? Outra coisa para quem vai jogar no modo solo e quer, por exemplo, dar um teleporte. Eu quero dar um teleporte para essa ilha. É só eu clicar ali naquele local onde eu quero. Venho aqui no jogo, aperto o T, Ctrl V, para colar, ele já copiou lá. Quando eu cliquei no mapa, ele já copiou. Colei aqui, pronto. Cheguei aqui na ilha. Então é uma praticidade aí para quem vai jogar no modo solo, ou para quem é administrador de servidor, que quer um teleporte para uma determinada região. Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é como localizar o seu corpo quando você morre no jogo. Então eu vou jogar alguns zumbis aqui para que eles me matem. Assim que eles me matarem, eu vou apertar o botão de atalho para salvar minha posição no jogo. Então, eles vão me matar, apertei o botão de atalho. Aí eu já venho aqui no programa, clico aqui na caveirinha. A caveira já marcou ali a posição do meu corpo. Então agora quando eu renascer, eu vou nascer no setor. Agora eu posso apertar o atalho novamente aqui, vou olhar no mapa, eu nasci aqui. Vou tirar o zoom, tá ali a caveira. Continua marcando ali onde que eu tô. Então eu sei onde que está o meu corpo. Bom pessoal, então vou ficando por aqui. Convido vocês que participem da nossa comunidade no Discord. Lá você vai poder nos ajudar informando sobre bugs no programa, sugestões de melhorias, dizendo aí se existe alguma marcação que está faltando no mapa. Tudo isso lá pelo Discord, conversar com a gente, né, que está desenvolvendo esse programa. Tudo isso você consegue lá no Discord, tá joia? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima!